Neste tópico, iremos verificar como podemos proceder para realizar a construção de misturadores. Estes misturadores serão realizados de forma a fornecer um comportamento adequado nas frequências de trabalho, uso de dispositivos com um comportamento similar ao quadrático, sem termos apreciáveis em x, x ao cubo, x à quarta e outras frequências, e, principalmente, cancelamento de componentes indesejadas por simetria no circuito. No caso, iremos verificar como realizar misturadores de frequência, utilizando elementos não lineares. Assim, podemos definir dois tipos: os passivos, que serão construídos com diodos, e os ativos, que serão construídos com transistores. No tópico atual, iremos dar foco nos misturadores passivos ou misturadores a diodos, descrevendo como eles funcionam e como podem ser utilizados na prática. Para entendermos como misturadores a diodos funcionam, devemos recorrer à curva de operação de um diodo. Quando utilizamos diodos na eletrônica, levamos em consideração a dois comportamentos do diodo: o ideal e o real. O diodo ideal, representado aqui pela linha azul, tem o seu comportamento descrito da seguinte forma: quando a tensão de polarização é menor do que zero, então não há corrente passando por ele. Quando a tensão for maior do que zero, ele não tem restrição à passagem de corrente, podendo passar qualquer quantidade de corrente possível. Já o diodo real, representado pela linha vermelha, ele precisa de uma tensão maior do que zero para ser polarizado. Normalmente, essa tensão varia de 0,3 a 0,8, dependendo do material e da forma construtiva do diodo. O diodo real, em alguns projetos, pode assumir o papel de diodo da eletrônica, cujo comportamento é uma média entre o comportamento do diodo real e do diodo ideal. No diodo de eletrônica, é levada em consideração a tensão necessária para a polarização do diodo, assim como no diodo real. Porém, ao ser polarizado, o seu comportamento é igual ao do diodo ideal, não tendo nenhuma restrição à passagem de corrente elétrica. No caso do diodo real, ele apresenta certa resistência à condução de corrente elétrica durante a tensão de corte e a tensão de condução, ou polarização. Essa resistência de condução apresenta um comportamento não linear na base dessa curva. Para tirarmos proveito de um diodo como misturador, iremos utilizar exatamente este ponto cujo comportamento do diodo não é linear. Observando esse gráfico, podemos verificar que a ordem das grandezas podem ser extremamente pequenas. Essa parte não linear do comportamento do diodo pode ser modelada de forma exponencial ou proporcional e quadrática. Entretanto, essa aproximação só pode ser feita quando estamos trabalhando com níveis extremamente baixos de tensão. Quando as tensões envolvidas aumentam, o modelo proporcional e quadrático não representa adequadamente o nosso sistema. Porém, ainda podemos modelar esse comportamento não linear como sendo um grande polinômio. Conforme vimos no tópico anterior, essa aproximação polinomial carrega diversos conjuntos de frequências não desejadas. Aqui temos um modelo de misturador simples utilizando diodo. Somamos duas fontes e o resultado dela é encaminhado a um diodo. Aqui temos o exemplo de um circuito. Vejam que a não linearidade do diodo está na corrente que passa por ele, o que nos obriga a analisarmos o comportamento da corrente para descrevermos um misturador. Nessa figura, temos a representação prática da implementação deste misturador. Ele pode ser feito utilizando resistores para a soma da fonte das tensões ou através do uso de transformadores para realizar essa soma. Apesar desse misturador ser simples, vimos que ele não é adequado devido à grande quantidade de componentes de frequências indesejadas que irão surgir, já que o diodo tem um comportamento não linear, que não é exatamente um comportamento quadrático. Conforme vimos, um diodo não é exatamente um multiplicador, e o seu comportamento não linear implica no surgimento de diversos conjuntos de frequências indesejadas. Uma forma de evitar elas é o uso de arranjos balanceados. Na figura, podemos ver um arranjo balanceado utilizando diodos na sua construção. Vejam que esse misturador balanceado tem o mesmo princípio de funcionador do misturador simples, mas foi montado de forma a eliminar as frequências indesejadas.
A diferença do misturador balanceado com o misturador simples está como as componentes de correntes da saída se relacionam. Neste caso, o resultado final é a soma de dois fluxos de corrente semelhantes, porém de direção contrária, o que fazem com que algumas componentes de correntes se anulem. Aqui temos a equação de cada uma das tensões Vs1 e Vs2, que são as tensões na saída de cada misturador simples que foi combinado para fazer um misturador balanceado. Levando em consideração as componentes do diodo como sendo proporcional e quadrática, podemos aqui reduzir a quantidade de frequências indesejadas e simplificar os cálculos. Se definirmos uma direção como positiva e a outra negativa, já que as correntes fluem em direções contrárias, iremos encontrar para Vs1 e Vs2 os mesmos valores, porém com sinais contrários. Subtraindo Vs1 por Vs2, pois o fluxo de corrente de uma é o oposto da outra, eliminamos as componentes dos sinais. Como resultado, obtemos uma montagem mais complexa com menos componentes indesejadas. Conforme apresentado, o misturador balanceado que vimos necessita que os dois sinais sejam enviados por duas fontes distintas, uma para cada ramo do misturador. Uma forma prática para a montagem, reduzindo o número de fontes, o que é ideal para evitarmos redundância de fontes, é apresentado aqui utilizando um arranjo com transformadores. Mesmo com o misturador balanceado, ainda encontramos, mas ainda encontramos, componentes indesejadas. A ideia do misturador balanceado pode ser evoluída para evitarmos componentes de frequência indesejadas no final. A solução para isso é o arranjo do misturador duplamente balanceado. Para ele, adicionamos mais dois diodos, de forma com que o somatório das correntes na saída eliminem todas as componentes de frequência indesejadas, incluindo as que o arranjo do misturador balanceado simples não conseguiu eliminar. Pela montagem apresentada, podemos aproximar o resultado que obtemos sendo Vs aproximadamente igual a R vezes, abre colchetes, uma função de V1 mais V2, menos uma função de V1 menos V2, menos uma função de menos V1 mais V2, mais uma função de menos V1 menos V2, fecha colchetes. Somando as funções, podemos verificar que os diversos componentes se anulam, chegando ao resultado final indicando a inexistência de componentes indesejadas. O que faz o arranjo do misturador duplamente balanceado o ideal para ser utilizado como misturador, já que a sua própria estrutura construtiva elimina as componentes indesejadas, sem a necessidade de projetarmos filtros para o circuito. Uma outra forma de implementar um misturador duplamente balanceado é trocando a fonte com o resistor. Aqui temos a implementação prática de um misturador duplamente balanceado. Organizando melhor o circuito, podemos enxergar a forma construtiva dele. Reparem na forma com que os diodos estão combinados. Essa é uma montagem eletrônica chamada de anel de diodos. Não se pode confundir anel de diodos com ponte de diodos. Reparem que na montagem de anel de diodo, todos os diodos estão no mesmo sentido. Já a montagem ponte de diodos, os diodos não estão montados todos no mesmo sentido. Aqui temos uma outra montagem prática de misturadores duplamente balanceados, utilizando diodo em anel. Essa montagem é interessante, pois possibilita o desenvolvimento de componentes que possam operar como misturadores duplamente balanceados. Aqui temos um exemplo de componentes comerciais vendidos como misturadores. Reparem que a montagem deles é exatamente a última montagem de misturadores duplamente balanceados que foi apresentada, utilizando diodo em anel.